Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé para louvar, começar esse culto louvando e adorando o nosso Deus, que merece toda a nossa adoração, nosso louvor. Abra o teu coração e cante com o teu coração e preste o culto ao Senhor nesta noite. Venceu a morte e
Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Podeis assentar, meus irmãos. Embora nós iremos orar para agradecer ao Senhor por estarmos aqui na sua presença. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. Você está aqui porque Jesus te trouxe aqui. Se fosse por você, talvez você não viria. Se fosse por mim, talvez eu não viria aqui. Tem tantas coisas interessantes lá fora, mas o Espírito de Deus te escolheu, me escolheu, para que fizéssemos parte do seu povo. O reino de Deus, você é parte do reino de Deus. Você também que está nos acompanhando pelas redes sociais, Deus abençoe sua vida. Tanto você visitante aqui, como nas redes sociais, sejam bem-vindos, sejam aquecidos pelo nosso abraço, mesmo que virtual, mas é um abraço do Espírito de Deus na sua vida. Muito obrigado pela sua presença aqui. Meus irmãos, este mês é um mês especial do ano, porque nós damos uma ênfase maior ao Natal. Embora nós falemos do Natal o ano inteiro, a Igreja de Cristo fala do nascimento de Jesus, vida, morte e ressurreição o ano inteiro. Mas como o mundo para em função do Natal, a Igreja estrategicamente ela aproveita e dá também ênfase para falar, não do Natal que nós ouvimos do mundo lá fora, mas do nascimento de Jesus Cristo. E por isso, os irmãos serão contemplados com uma programação especial ao longo deste mês. Mas, acima de tudo, este culto não é para os irmãos, nem para os visitantes. O culto é para quem? Para o Senhor Deus, Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo na vida de cada um. O tema desta noite é Jesus Cristo, o Eterno, entrou no tempo. Jesus Cristo deixou a eternidade para entrar na história conosco, nos ensinar algo que Ele conhecia na eternidade. E nesta noite nós vamos refletir um pouco mais a respeito do que Jesus veio fazer aqui na terra. Muitos já sabem, mas alguns ainda não sabem bem. Outros desconhecem, e nessa noite nós vamos entender um pouco parte da missão de Cristo aqui na terra. Vamos orar. Eu vou aproveitar e chamar as crianças para virem aqui. Nós não podemos abrir mão das nossas crianças que já daqui a pouco vão ter o seu culto numa linguagem voltada para elas. Como eu sempre digo, não é um cultinho, é um culto como o nosso, mas uma linguagem mais direcionada a elas. O Pedro aí. Beleza, Pedro? Né? Só gente bonita, né? Tem muitos Pedros aqui, né? Só aqui tem 3. Ó. Meus irmãos, eu gentilmente peço para que se coloquem de pé, então, para que a gente ore, agradecendo a Deus por este culto, pela vida dessas crianças. Daqui um pouquinho vamos estar velhinhos, eles vão estar cuidando da gente. Nós vamos orar para que o Espírito Santo toque a vida deles, para que não saiam desse caminho. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós queremos entregar estas crianças nas Tuas mãos. Não existe lugar mais seguro do que estar nas mãos do Senhor. Pai bendito, que o Senhor proteja a mente dessas crianças, que o Senhor proteja o coração dessas crianças. Não permita, ó Pai, que o mundo venha confundi-las, tirá-las do caminho de amor, caminho de paz, um caminho celestial, para que sejam confundidas com as tentações deste mundo. Não permita, ó Pai, que elas venham passar pelas mesmas lutas que passamos. Livra estas crianças, ó Pai, do pecado, do mal, para que elas possam ter uma adolescência saudável, uma juventude saudável, e a fase da maturidade também saudável na presença do Senhor. Ó Pai, quanto a nós, que o Senhor também, na fase de adulto que já estamos, nos abençoe,
para que o culto que iremos prestar a Ti nesta noite seja um culto única, exclusivamente para a glória e honra do Teu santo nome. Pai, que o Senhor liberte o nosso coração de toda preocupação, que o Senhor liberte o nosso coração de toda iniquidade, de todo ruído que confunde a voz do Senhor em relação à nossa voz. Pai de amor, que o Espírito do Senhor reine em cada coração, para que aquilo que nós iremos prestar a Ti individualmente, como igreja, seja para que o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas, única e exclusivamente. Ó Pai, seja com os instrumentos, seja com as vozes dos nossos irmãos, seja com a voz da igreja, seja com os irmãos que estão intercedendo por nós nas redes sociais. Enfim, Senhor, que nesta noite haja consagração, que esta noite haja conversão, que nesta noite haja renúncia do eu para se entregarem totalmente a Ti. Tudo isso pedimos e Te agradecemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus Cristo, o Eterno, entrou no tempo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Podeis assentar, meus irmãos.
mas nem por isso os irmãos vão deixar de cantar, de ler bonito. Na leitura bíblica que iremos fazer agora, com base em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos ler bem bonito? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Amém. Agora teremos a participação musical. Curuquires, por favor. Gostaria de pedir também que desligasse essa luz do templo, do canto, fazendo um favor, só para ficar mais fácil de enxergar a tela.
Muito bom. É isso que eu queria falar. Jesus Cristo, o Eterno, entrou no tempo, veio para salvar o mundo de seus pecados. Este é o momento de dedicação de dízimos e ofertas. Os nossos visitantes não se sintam constrangidos, mas isso é uma parte da nossa liturgia.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós exaltamos, Senhor, o teu santo nome, Senhor. Também, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, todo o teu povo, Senhor, que vier, Senhor, trazer seus dízimos, suas ofertas, Senhor, para que haja manutenção na casa do Senhor. Abençoa também, Senhor, os nossos amigos visitantes, Senhor, que esteja, Senhor, ouvindo, Senhor, essa sua palavra, Senhor, que a palavra que vai ser exposta, Senhor, possa ter guarida, Senhor, no coração dos nossos amigos visitantes, Senhor, e que hoje seja uma noite de salvação, que nós possamos ver alma rendida aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, também nós pedimos, Senhor, que isso abençoe também os irmãos, aqueles que ainda não tiveram esse privilégio, Senhor, de vir até a mesa do Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ajudar-nos, Senhor, para que eles tenham esse privilégio juntamente conosco. Esta é a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, o Eterno, entrou no tempo. Ele é a única esperança de salvação. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Isaías 49, 26. Meus irmãos, neste momento de intercessão, nossos amigos também, nós separamos para intercedermos uns pelos outros. Muitas pessoas nos procuram pedindo orações, procura você, e nessa hora nós, como parte desse culto também, não podemos deixar de separar e lembrar desses irmãos e amigos. Muitos estão enfermos, outros por motivo de emprego, falta de emprego, outros por sonhos ainda não realizados, outros pais. Quantas pessoas buscam paz, conflitos em casa, coisas que não estão bem resolvidas. Eu gostaria de convidá-lo para que se coloque de pé, gentilmente peço. Se alguém especial gostaria de vir aqui à frente, fique à vontade. Nós estamos aqui para pensarmos uns nos outros. Talvez você vindo aqui, as pessoas vejam, por que meu irmão está ali à frente? Vou orar por ele. Talvez você não tenha coragem de dizer o seu problema, mas um orando pelo outro, certamente você terá a sua vida espiritual reforçada pelas orações. Vou dar a mão aqui ao meu irmão. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos ensinou a orar. Muito obrigado, Pai, porque nesta hora o Senhor fala conosco no silêncio. Muito obrigado, Pai, porque a nossa capacidade humana chegou ao limite. A nossa inteligência nesta hora não nos ajuda tanto, e por isso, ó Pai, nós precisamos de força vindo dos altos céus, precisamos de Ti, Senhor. A nossa alma talvez esteja ferida por um problema nesta semana, a nossa família talvez precise de uma dose maior do Espírito do Senhor. Ó Pai, que o Senhor escute o clamor que há em nossos corações. Precisamos que o Senhor venha cicatrizar nossas feridas, nossas dores, para que o nosso louvor seja um louvor cada vez mais sincero. Há pendências em nós que precisamos acertar contigo. Há pendências em nossas vidas, em nossos lares. O Senhor é o Deus de amor, de infinita misericórdia.
Por isso, ó Pai, escute o clamor do teu povo. O teu Filho amado Jesus veio por nós para nos salvar. Ó Pai, nós precisamos da sua salvação, Senhor. Talvez pela falta de perdão, talvez por uma cura tão necessária neste tempo. Pai bendito, aquela notícia que recebemos dessa semana, pelo poder que há em nome de Jesus, eu creio na cura, eu creio na restauração, que é maior do que a palavra do médico, a palavra do homem. A nossa confiança não está no governo, a nossa confiança está no Rei Jesus. Não está nas circunstâncias, mas está no amor cravado na cruz. E por isso, ó Pai, nos ensina a olhar com fé, não olhar com os olhos carnais. Pai, abençoe cada oração aqui, abençoe cada vida que buscou a Ti nesta hora. Que o nome do Senhor seja glorificado com as respostas que o Senhor dará. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a oração de todos. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Coro Cantares, por favor. Mais uma vez eu te peço para... Obrigado, Telécio. O Natal é uma história sublime e comovente, pois descreve como o Verbo de Deus tornou-se ser humano para nos salvar. O Filho de Deus tornou-se um de nós por amor à humanidade, para trazer a verdadeira vida, luz e salvação. E foi assim que tudo aconteceu. Maria deu à luz ao seu primogênito. Ela o envolveu em panos e o colocou deitado numa manjedoura. Maria teve um bebezinho rei. Maria teve um bebezinho rei. Maria teve um bebezinho rei. Esse é o seu nome, Jesus. Deixou sua glória, deixou seu glorioso reino, deixou sua
anjos puderam conter a alegria do nascimento de Jesus, o glorioso libertador, em cuja esperança estava a redenção do mundo. Para se achegar a Jesus no dia do seu nascimento, é necessário ter fé. É necessário ver além das aparências para acreditar que um menino, vestido em simples panos, humildemente deitado em uma manjedoura, é o Salvador. Por isso, cantemos glórias ao Senhor do Natal, Jesus. Deus abençoe as irmãs, Deus abençoe os irmãos, cantaram lindamente. Deus abençoe a vida de vocês. Deus quer isso de nós, usar os nossos dons para a glória dele. Uns cantam bem, outros têm outros dons, mas nós temos que aplicar esses dons para o reino de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a lerem comigo um texto que se encontra em Mateus, capítulo 1,
versículos 18 a 25. O tema que eu gostaria de refletir com os irmãos, os amigos que estão conosco. Graças a Deus, a igreja está bem cheia e também nos acompanham pelas redes sociais. Deus abençoe a vida de vocês. Se você tem seu celular, olhe, mas não volte para o nosso canal. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Assim diz a palavra do Senhor. Esse texto fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, agora iremos refletir sobre a Tua palavra, que por si só é autoexplicativa, mas aprove o Senhor que o Teu servo escolhesse esse texto para refletir com os nossos irmãos e amigos, que o Senhor possa me abençoar, para que eu possa ser bênção na vida dos meus irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Natal. Natal é uma celebração, uma comemoração universal. Qualquer lugar que você for no mundo hoje, as pessoas estão celebrando o Natal. Nós temos duas visões de Natal: Natal, que o mundo celebra, ou Natal, o nascimento de Cristo, que o cristão celebra. O Natal que o mundo comemora é um Natal universal. O nascimento de Cristo é um Natal pessoal. A igreja, ela tem essa incumbência de falar sobre o nascimento de Cristo ao longo do ano. E nesta época, como eu disse, ressalta de uma forma mais evidente, não sendo redundante, porque as pessoas estão mais voltadas a saber do Natal comercial. E nós aproveitamos a oportunidade para falar de um Natal espiritual. E o texto que nós lemos aqui, o Evangelho de Mateus, ele ressalta o nascimento de Jesus, um nascimento diferente dos outros meninos judeus. Jesus, ele teve uma peculiaridade no seu nascimento, porque Jesus, ele não foi gerado de um ser humano, um homem. Embora o texto mencione aqui José como marido de Maria, José, ele não gerou a Jesus.
José foi o pai adotivo de Jesus. Se nós olharmos mais detidamente no versículo 25, diz ali que José não teve relações com Maria, porque Jesus foi gerado por um ser extraordinário que a Bíblia chama de Espírito Santo. O Espírito Santo cobriu Maria para que ela tivesse em seu ventre um ser divino, que foi gerado dentro de um ventre humano. Este fato extraordinário aconteceu através de uma gravidez. Que fato extraordinário foi esse? Jesus, um ser eterno, entrou no tempo através de um ventre. Entrou na história através do ventre de Maria. No versículo 20 nós podemos ver isso. Enquanto ele, se referindo a José, refletia sobre isso, ou seja, a gravidez de Maria, ele soube que Maria estava grávida, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, quando nós vemos aqui esse texto, nós podemos então entender que Jesus, um ser divino, veio ao mundo terrenal. Ele trouxe consigo boas novas do céu, o seu lugar de habitação, a sua morada. Jesus, ele estava na glória, junto ao Pai, convivendo com o Pai, que a partir daí, vindo ao mundo, ele transfere a paternidade de seu Pai celestial a nós, nos tornando assim irmãos adotivos de Cristo pela fé, tendo um Pai agora também como nosso Pai. Por isso que quando nós oramos, nós dizemos: Pai o quê? Pai nosso. Pai nosso. Jesus está agora nos entregando os mesmos privilégios que ele tinha no céu, dizendo que o Pai dele agora se torna nosso Pai. E o Espírito Santo sendo ali aquele atuante para que esse processo de transferência celestial à terra se executasse, acontecesse através de Jesus. Em outro evangelho de João, capítulo 17, 5, Jesus afirma que antes que houvesse mundo, ele já existia. Ele diz lá: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Jesus, portanto, ele é dotado de vida eterna. Ele não começou a existir a partir do ventre de Maria. Ele já coparticipava da mesma intensidade de glória junto ao Pai, o Pai celestial. A glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo houvesse, ou antes que o mundo existia. Meus irmãos, é difícil nós entendermos por que que Jesus fez isso. É uma questão que foge à nossa razão, é algo que não conseguimos discernir, como alguém que vivia no lar celeste, um lar de paz e harmonia, se transfere para um ambiente como o nosso aqui na terra, um ambiente terrível, onde as pessoas dificilmente compartilham amor ao próximo,
pessoas muitas vezes violentas, pessoas muitas vezes egoístas. Jesus, ele renunciou à sua majestade e reino para entrar no tempo, na história, e assim se tornar apenas um filho adotivo de um carpinteiro. Meus irmãos, o que eu aprendo aqui é renúncia. Jesus, ele renunciou a si mesmo, renunciou à sua posição de rei, à sua majestade, por amor a nós. Eu aprendo que em nossas vidas nós também devemos renunciar. Não renunciar porque nós estamos fazendo apenas um bem às pessoas, é muito mais profundo que isso. A renúncia que nós devemos aprender aqui é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo, e tal qual a imagem e semelhança do Filho de Deus, nós também devemos fazer a mesma coisa, não para que os homens nos vejam, mas para que Deus veja o que há em nosso coração. Jesus, ele fez essa obra maravilhosa porque ele queria fazer a vontade do Pai. Da mesma forma, em nós há de haver esse desejo, viver renúncias para fazermos a vontade do Pai, não porque a mãe mandou, não porque o pai mandou, não porque o chefe está mandando, não porque o vizinho vai ver, mas porque o Senhor está vendo o nosso coração, amém? Diante da assembleia composta de seres celestiais, em um conselho deliberativo da Trindade, a fim de salvar toda a humanidade, sem qualquer sentido lógico ou racional, Jesus decide temporariamente habitar entre os homens, habitar na terra, e pagar com sua própria vida, como sacrifício pelos pecados da humanidade. As pessoas não entendem isso, mas nós entendemos, porque pela fé nós experimentamos esse amor de Cristo. Cristo veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, para tirarmos de nós esta vida de vale de lágrimas, essa vida sem esperança, tirar de nós o pecado que nos separa do Senhor, para que nós habitemos eternamente com o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar o seu povo de seus pecados. O pecado que nos separa desse amor de Deus, o pecado que nos separa o entendimento dessa graça de Deus. É o que está escrito no versículo 21. Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele, vou ler de novo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aí sim. Como disse, o que foi deliberado no céu pela Trindade, o Espírito de Deus desceu à terra, soprou nos ouvidos dos profetas, até 4 séculos antes do nascimento de Jesus, quando e como tudo deveria acontecer. O Espírito Santo não deixou nada que deixasse de ficar esclarecido para os profetas, para que eles preparassem o povo aquilo que iria acontecer aqui na terra, séculos adiante. Eles não esqueceram de nada em relação ao nascimento de Jesus e à vida de Jesus. Eles falaram do período da história, eles falaram do local do nascimento, eles falaram da pureza física da mãe e da genealogia do pai.
como detalhadamente seria a missão messiânica desde o nascimento até mesmo o instrumento de morte que o Filho de Deus deveria passar, como seriam os atributos divinos para que as pessoas identificassem nele que aquele homem era na verdade um ser divino, os atributos que ele teria desde criança até a maturidade do Filho do Homem. O Espírito Santo usou os profetas para detalhar como seria o Messias. Por isso não há confusão para nós, porque tudo está escrito nas Escrituras. O povo então, quando viu o homem com esses atributos, viu a genealogia dos pais, viu o perfil da mulher, eles já tinham ali tudo relatado nas Escrituras, que aquele homem que operava milagre era o prometido Messias, o Filho de Deus. Meus irmãos, o que nós podemos aprender um pouquinho aqui? É que Deus, Ele sempre avisa, Deus, Ele sempre dá todos os detalhes. Ele fala que se você for por um caminho, Ele vai te ensinar que aquele caminho não deve ser cruzado dessa forma. E se você for pelo caminho de Cristo, você vai ter um caminho de vida eterna. Amém? Glória a Deus por isso. Não tem como nós dizermos, quando chegarmos à presença de Deus, que não sabíamos, porque Ele detalha tudo. E lá no Evangelho de Mateus, respaldando aquilo que foi dito pelos profetas, agora um apóstolo escrevendo, no capítulo 4, dos versículos 13 a 17, diz detalhadamente o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu o fato da história da missão de Jesus, nascimento. Eu vou ler aqui com os irmãos, porque é importante nós sabemos. Mateus 4, de 13 a 16, diz assim: e deixando Nazaré, se referindo a Jesus, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. E isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vamos parar por aqui. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto mais detidamente, e vemos a razão que Cristo veio ao mundo, aqui diz que naquele contexto o povo vivia em trevas, para que resplandecesse a luz de Cristo. Havia um contexto histórico, e o contexto histórico diz que o povo vivia em densas trevas. O versículo 15 diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eu gostaria de explicar por que diz aqui Galileia dos gentios. Em algumas versões diz Galileia das nações. Os irmãos conhecem bem o mapa de Israel. Ao norte, o pastor já esteve lá. Ali naquele ponto ao norte havia um corredor, uma estrada. Quem descia da Europa passava por aquele corredor para ir para a Arábia. E quem subia do norte da África passava por aquele corredor para ir para a Índia, para a China, Damasco. Naquele entroncamento, naquela encruzilhada ali, no vale de Jezreel, na colina do Megido, mais conhecido como Armagedon, houve histórias de guerra.
variedade de nacionalidades passava por ali. E aquelas pessoas iriam, ao longo da história, ficando ali, com as suas culturas, com seus hábitos, com seus costumes. É como se você chegasse num saguão de um aeroporto e ouvisse pessoas falando diferentes línguas. Ali era assim. Tanto que aquelas pessoas eram mestiças. E o povo que vivia ao sul, em Jerusalém, na Judéia, discriminava o povo ali, porque eles eram considerados pecadores, porque eles viviam numa idolatria, num sincretismo religioso muito grande. Por isso que Jesus nasceu naquele contexto. Nazaré era uma vila ali naquela região da Galileia. Jesus cresceu ali vendo aquelas pessoas adorando vários tipos de ídolos, uma cultura totalmente adversa, diferente daquilo que os profetas ensinaram nas Escrituras. Por isso que chama Galileia das nações, Galileia dos gentios. Esse era o contexto que Jesus veio ao mundo. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mateus capítulo 4, versículo 16. Foi nesse contexto, então, já profetizado exatamente pelos profetas, que Jesus veio, escolheu aquele tempo para estar naquele povo. Jesus veio para viver naquele povo, para mostrar que eles estavam em trevas. Aquelas pessoas não sabiam que estavam nas trevas espirituais. É como se elas estivessem sentado em uma cadeira, se acomodado ali, e não percebessem que estavam naquele contexto nas suas vidas. É mais ou menos como acontece hoje. Às vezes nós nos acomodamos na nossa vida espiritual, nos assentamos e permanecemos numa posição diante de Deus, e achamos que está tudo bem, e achamos que aquela dorzinha que há no coração está tudo bem, achamos que todo mundo tem isso, achamos que essa incerteza de que iremos para o céu, para o inferno, quando nós morremos, é algo que todo mundo tem. Essa pessoa está em trevas espirituais, é o que a palavra de Deus afirma. Da mesma forma que naquele contexto Jesus veio, hoje também nós podemos ver uma certa semelhança, o que tem acontecido no mundo, o que tem acontecido em nossas famílias, o que tem acontecido na igreja, o que tem acontecido nas nossas casas. Pessoas que têm uma vida rasa espiritualmente, mal conseguem orar para agradecer o almoço, estão achando que estão bem em relação à visão de Deus referente à sua vida espiritual. Na segunda parte do versículo 21, diz que Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Só identificaram as trevas quando viram a luz de Cristo. Você pode estar perguntando agora, como então eles identificaram que eles estavam em trevas ali na Galileia? Nós temos que dar um pulo lá em Mateus capítulo 23, para entendermos o que identificou aquelas pessoas que elas estavam em trevas espirituais. Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim: Jesus percorria toda a região da Galileia, que era onde ele começou o seu ministério, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Aqui o texto diz que ele fez três coisas: ele ensinou, ele pregou e ele curou. Jesus, ele pregou o evangelho do reino. Pelo evangelho do reino que ele viveu com o Pai,
as pessoas identificaram que a vida delas não estava condizente àquilo que elas tinham aprendido de Deus. Elas tinham uma visão de Deus deturpada. Elas pensavam que Deus era algo opressor, era um Deus que oprimia através de tradições, sacrifícios. E Jesus veio mostrar que o Deus que ele viveu e conviveu, que ele era o próprio Deus, não pensa assim. Jesus estava mostrando que ele, na qualidade de Deus, ele veio ensinar o que é de fato o verdadeiro evangelho do reino. Muitas pessoas são assim, elas pensam que conhecem a Deus, mas elas não conhecem a Deus porque elas não leem a palavra de Deus. O evangelho, ele tem esse poder de mostrar onde há o erro. O evangelho, ele tem esse poder de mostrar onde há luz para as soluções. Quantas decisões tomamos erradas porque nós não pedimos a luz de Cristo para nos ajudar. Tudo vai caminhando bem, mas quando chega a 99,9, dá errado. Começamos bem, mas não esperamos a resposta de Deus. Jesus mostrou para aquele povo que eles estavam nas trevas, curando. O texto mais adiante diz, eu não vou ler, fala que através da cura das doenças e enfermidades entre o povo, o nome de Jesus foi conhecido em toda a região, se expandiu, e as pessoas viram que aquele homem tinha poderes sobrenaturais, e ele podia fazer muito mais por eles, não apenas curá-los da enfermidade, mas salvá-los da morte eterna. Jesus precisava operar milagres para que aquelas pessoas vissem que ele era de fato o Filho de Deus. É o que nós chamamos hoje de marketing. Era o marketing de Jesus. Ele precisava divulgar quem ele era, e ele fez isso mostrando poderes divinos. Eu quero caminhar com os irmãos para o final, e dentro dessa palavra, a gente vê que não existe nada difícil para Jesus, não existe nada difícil para Deus. Jesus tinha uma missão humana impossível de ser realizada, por isso que ele precisava se apresentar como Filho de Deus. Talvez na sua vida você tenha algo difícil para resolver. Você tem algo difícil para resolver, Bruno? Também tem. O que nós devemos fazer? Pedir a luz de Cristo. Não há nada difícil demais para Jesus. Ele consegue identificar onde há o pecado, mesmo quando nós não percebemos. Jesus curou doentes, enfermos, para que eles vissem que eles estavam em trevas, e que as trevas também podem enfermar alguém. Quem sabe Deus permite que você passe por um momento, alguma enfermidade, para falar que Ele tem poder para curar. Quem sabe você possa passar por um problema em casa, porque Ele está te dizendo, Ele pode resolver para você. Quem sabe na nossa autossuficiência, nós precisamos um pouco ser quebrantados, para que Deus possa ter mais liberdade para usar e abusar da liberdade que você está dando a Ele. Quem sabe? A palavra de Cristo, através da pregação, Cristo transformou aquele povo. Vamos orar, meus irmãos? Nós vivemos num mundo em trevas. Isso não é nada de novidade para ninguém. Mas as trevas que eu quero dizer aqui não é apenas por causa da violência física, ética e moral. As trevas que eu quero dizer aqui não é apenas porque
A ciência está se multiplicando, a velocidade da luz, e cada vez mais as pessoas estão achando que os problemas serão resolvidos pelo conhecimento. É muito mais profundo. As pessoas estão em trevas porque a palavra de Jesus incomoda. As pessoas estão em trevas porque a palavra de Deus incomoda. Essa semana, uma repórter ficou incomodada porque um ministro disse 7 vezes o termo Deus e uma vez o termo Bíblia no seu discurso. A palavra de Deus incomoda quando as pessoas estão em trevas. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor veio para nos ensinar a andar na luz. Em nome de Jesus, se porventura há em nós ainda uma falta de entendimento da razão do nascimento de Cristo, da razão da vinda de Cristo, da razão da morte e ressurreição de Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor venha impactar esse coração e atuar de forma que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor não é o Deus que perde viagem, e essa viagem através do tempo para viver aqui conosco, ela teve frutos, e frutos para a eternidade. Pelo poder que há no nome de Jesus, não permita que ninguém saia daqui desta noite sem essa compreensão, que o Senhor veio para dar vida, e vida eterna. O Senhor veio para dar vida, e vida em abundância. O Senhor não nos fez para vivermos tristes, o Senhor não nos fez para vivermos curtindo o sofrimento, o Senhor nos fez para sermos felizes com Cristo. E nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, que este Natal seja um Natal diferente em nossas vidas, que seja verdadeiramente o Natal em que Cristo nasce em nosso coração e faz com que sejamos felizes, que tenhamos a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o nosso coração. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos e agradecemos, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, batemos palmas, adorando o Senhor. Sentido do Natal.
Jesus Cristo é tudo para você? Amém. É para mim também. Meus irmãos, não podemos abrir mão desse Jesus. Ele é muito bom. Às vezes nós sofremos porque queremos. A dor está lá, o problema está lá, mas você não precisa sofrer tanto. Entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Ele tem poder para fazer você passar o deserto sem sentir a intensidade da dor. Quem sabe nessa noite alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não sei. Assuma esse compromisso com Deus em nome de Jesus. Não saia daqui sem tomar essa decisão, a decisão mais importante da sua vida. Que esse Natal não seja uma comemoração, que esse Natal seja uma celebração pessoal com Cristo. Há alguém aqui? Levanta sua mão. Amém. Vem cá, Senhor. Vem cá, irmã. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deus abençoe a vida do seu Antônio. Tenho orado pela vida dele todos os dias, mano. Eu fiquei surpreso com a decisão dele. Deus abençoe sua vida, seu Antônio. Há mais alguém, meus irmãos? Eu vou orar agora. Pai Celeste, abençoa a vida do seu Antônio. Ó Pai, eu quero chamá-lo agora de irmão Antônio, porque ele agora é meu irmão em Cristo. Ele desafiou este povo que está aqui. Ele não se envergonhou, ó Pai, de chegar aqui à frente. E o Senhor se alegra, ó Pai. A tua palavra diz que aquele que se humilhar diante das pessoas será exaltado diante do Senhor. E nesta hora os anjos do Senhor, a palavra do Senhor afirma que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Ó Pai, toma esse homem nos seus braços. Não permita, ó Pai, que as tentações desse mundo venham arrebatá-lo das tuas mãos. Ó Deus, que o Espírito do Senhor cubra o teu servo das bênçãos espirituais. E permita, ó Pai, que essa semana ele tenha maravilhas acontecendo em sua vida, para que ele veja a glória do Senhor, ó Pai, pela decisão que tomou. Não uma decisão momentânea, impulsiva, mas uma decisão que vai marcar a eternidade contigo no céu. Ó Pai, abençoa a vida do irmão Joel, da irmã Nieda, que falaram para o teu filho esta palavra, o evangelho da salvação. Abençoe duplamente os teus filhos, Senhor. Que assim seja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações de Deus, que o amor do nosso Pai e todo o amor do Espírito Santo que reveste todo o coração esteja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém e amém. Deus abençoe. Senta aqui um pouquinho, eu quero conversar com o Senhor. Irmão, pode assentar, a palavra está com o Bruno. Pra me encontrar aqui na
Tu és